Olá, pessoal! Hoje eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo de um bolo simples, fácil e delicioso de morango. Então, bora aprender! E eu vou começar pela massa. Na batedeira tem 12 ovos. Eu vou colocar 12 colheres de açúcar. E eu estou fazendo uma massa grande porque, gente, essa massa eu já estou aproveitando para fazer duas massas, porque é um bolo de encomenda. E eu aproveitei para gravar para vocês. Mas eu vou deixar a receita, a metade da receita para vocês fazerem aqui na descrição do vídeo. Ou seja, essa massa que eu estou fazendo é uma massa grande e vocês vão fazer o tamanho que eu deixar na descrição do vídeo. É o mesmo passo a passo que eu estou mostrando para vocês com uma receita menor, tá? E aí eu coloquei 12 colheres de farinha de trigo. As colheres são bem cheias, tá, gente? E na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês em gramas, mas como eu falei, gente, eu vou deixar uma receita menor. Como eu tinha 2 bolos nesse dia, eu já aproveito já para assar as duas massas no mesmo tempo. Bato na batedeira as duas massas. Esse bolo que eu vou ensinar para vocês é um bolo de 20 fatias, tá? E a medida do bolo de 20 fatias, eu vou usar a forma com tamanho de 23 centímetros redonda, tá? E aí, gente, esse é o mesmo passo a passo. Tu vai colocar a farinha e vai colocar o fermento, tá? Eu coloco, tem pessoas que não colocam o fermento nessa massa, tá? Pode fazer também sem fermento, mas eu gosto, gente, de colocar uma colher de fermento, porque eu acho que fica mais, cresce um pouquinho mais sim o bolo, tá? E aí eu coloco junto com a farinha e peneiro junto, tá? Tudo peneirado. E enquanto eu estou fazendo esse processo ali, a batedeira vai batendo os ovos e o açúcar até chegar numa consistência, gente, bem cremosa, volumosa. Bate ali em torno de uns 4 minutos por aí, talvez um pouquinho mais, tá? Na tua batedeira, mas tem que chegar nessa consistência ali bem volumosa. Aí eu vou colocar a batedeira, né, a velocidade lenta, e vou colocando a farinha aos pouquinhos, em colherada assim, gente, para não baixar demais o pão de ló rápido. Então tem que ser nessa sequência, como eu falei, assim, tem que ser baixar e diminuir, aliás, a velocidade, vai colocando aos pouquinhos assim, tá? Quando colocou a farinha, não precisa ficar batendo, gente, tá? Colocou a farinha, já desliga a batedeira e termina até de misturar com o próprio batedor da batedeira, tá, gente? Não pode ficar batendo demais. Se tu bater demais, ela baixa a massa e aí não vai ficar bom, tá bom? Pode até misturar, se tu quiser, na mão e colocando assim com a peneirinha, sabe? Tu vai misturando na mão, tu pode fazer isso também, colocando a farinha. E aí, gente, eu dividi elas, e essa massa eu dividi em duas formas, tá? Uma forma menor, de 21 centímetros, e a de 23 centímetros, que foi a que eu usei para fazer o bolo que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, vou colocar assar no forno já aquecido. Eu coloco no meu forno, gente, na temperatura máxima, tá? Em torno de 30 minutos, mas tu tem que ir cuidando porque varia muito de cada forno, entende? Coloquei a massa assar e vou fazer um dos recheios, tá? Esse recheio é de brigadeiro de leite ninho, super fácil, gente, e saboroso. Então, ali eu já mostrei, vai um leite condensado, eu coloco uma gema, mas tu não quer colocar gema, tá bom, não coloca, tá? Eu gosto de colocar. Aí eu coloco 3 colheres de leite em pó e vou misturar esses ingredientes, tá? Misturo tudo, tudo assim, gente, tá? No frio, não coloca nada no fogão. E aí depois adiciono a caixinha de creme de leite, tá? E aí misturo novamente e vou colocar no fogão, né? No fogo alto e sempre mexendo, tá, gente? Sempre mexendo. É muito rápido, fácil de fazer esse recheio. E aí até chegar na consistência, nessa consistência, sabe? Ele dá uma subidinha, o recheio, depois ele desce e aí tu não precisa deixar ele em ponto de brigadeiro para enrolar, tu vai deixar ele ferver assim, ó. Tá bem grossinho, borbulhando ali, ele desceu o recheio, então tá pronto. Coloquei esfriar o recheio
E, gente, esse bolo de morango eu usei uma bandejinha de morango de 250 gramas de morangos, tá? E eu fiz esse recheio que eu mostrei pra vocês e eu vou também usar doce de leite. O doce de leite que eu usei pra fazer essa receita, eu apenas cozinhei o leite condensado na panela de pressão, tá? Se tu vai pegar a latinha de leite condensado e vai colocar meia hora na panela de pressão. Quando contar ali, ó, começar a ferver, tu conta meia hora, desliga e tá pronto, tá, gente? É assim que tu faz pra cozinhar. Ou tu pode até comprar o doce de leite já pronto no mercado, fica a teu critério, tá? E ele tá com gruminhos, esse meu doce de leite, porque ele ainda estava morninho, tá? O ideal mesmo é tu deixar ele esfriar, porque ele fica bem, assim, a aparência dele fica bem melhor, mas aí o gosto tá a mesma coisa, só porque eu estava com um pouquinho de pressa para montar esse bolo, tá? E então apenas esse recheio ficou um pouquinho, não estava bem frio, sabe? Estava morno para frio. E eu coloquei mesmo assim porque ele ainda iria gelar. Aí então, gente, ó, comecei a montagem e sempre molhando cada camada, tá? Se tu vai fazer em casa, esse é o processo, tá, gente? É muito simples de fazer essa massinha e esses recheios. Usei um pote de nata, para eu fazer o chantilly de nata, tá? Fazer o chantilly que vai os morangos no meio. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu ensino a bater a nata, porque eu não ensinei nesse vídeo, porque já tem aqui no canal. Aí tu vai lá, aprende a bater, é um videozinho bem rápido, de 2 minutos tu assiste, e aí tu já sabe fazer, tá? E aí, então, bati essa nata, usei os morangos no meio. Gosto sempre de colocar, gente, a fruta no meio do bolo. Aí, algumas pessoas me perguntam, não deveria colocar os morangos em contato direto com a massa? Nesse caso, gente, não precisa, porque o chantilly segura o morango, entende? Ele não vai ficar escorrendo no teu bolo. Ele dá aquela segurada, assim, no morango, e aí é diferente quando tu coloca no brigadeiro, que tu precisa realmente colocar o morango em contato com a massa para que o teu bolo não fique saindo a aguinha do morango, entende? Bom, gente, o brigadeiro de leitinho tá prontinho, tá gelado e ele fica bem consistente, tá? Fica com essa consistência. Fica bem firme para colocar no bolo. E aí rechei todo esse bolo aí com toda essa camada aí com aquele brigadeiro que eu fiz, molhando sempre o bolo, deixar bem molhadinho, né? Um bolo bem molhadinho. E depois que eu fiz essa montagem do bolo, né? Coloquei no freezer pra dar aquela gelada nele, tá, gente? Se tu quiser montar de um dia pro outro, fica melhor ainda. Mas tu pode montar de manhã e confeitar à tarde, que vai dar bem tranquilo, tá, gente? E eu gosto de montar sempre na forma, porque na forma, até pra quem tá iniciando, fica melhor, tá? Fica prensadinho ali. E cobri o bolo com o glacê de claras, no qual já tem aqui vídeo aqui no canal. Faz um tour aqui que tu vai encontrar esse vídeo, porque tem vários vídeos meu ensinando. E um bolo bem básico, bem fácil de fazer, gente, super, né, tranquilo de fazer. Aí, né, vou cobrindo o bolo. Primeiro eu cubro a parte de cima, depois vou para as laterais. E aí, sou iniciante, Tati, não consigo confeitar meus bolos. Há algum problema comigo? Não, gente, não tem nenhum problema contigo. É porque é muita prática, tá? Então, às vezes vocês falam, Tati, é muito fácil, parece fazendo. É fácil, gente, porque faz muito tempo que eu faço. É prática. Então, tu vai ter que praticar, 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 até tu pegar o jeito. Sem demora, tu tá assim, ó, confeitando o bolo de olhos fechados. É bem assim, tá? Aí, alisei todo o bolinho. Passei esse pincelzinho que eu tenho pra deixar um detalhezinho. E aí fiz todo o detalhezinho muito simples, fácil. Usei o bico M, fiz esse confeito. E, gente, esse bolo eu estou fazendo perto da data dos Dias dos Pais. E eu acho bem interessante que tu pode usar até essa decoração também para Dia dos Pais. E apenas colocar um topinho, né? Um topper, como falo, com personalizado. E outro pode também no glacê colocar uma corzinha azul. Como esse bolo era para uma encomenda,
Eu já aproveitei toda essa montagem, que esse é um dos bolos mais vendidos, os bolos que o pessoal gosta muito, sabe, aqui, já para gravar e mostrar para vocês aí aprender a fazer. E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, comenta aqui no vídeo e até o próximo. Um beijão!